de permissão, né, tudo bem, não deu certo, eu desisti. Eu sou uma pessoa, sou não, né, eu era, mas eu sempre tive dificuldade em encerrar ciclos. Comentei com você, né, em uma das mentorias. Sim. Eu demoro a começar uma coisa, mas quando eu começo eu não quero parar nunca. Sim. Então isso é uma dificuldade. E às vezes podem pensar assim, não, mas isso é bom, é um ponto positivo, é uma virtude, porque a gente tem que ser persistente. Mas até que ponto? Que é a tal da persistência e da insistência, né? Uhum. Até que ponto eu tô sendo persistente porque tá tudo bem, ou até que ponto eu tô me passando, como insistindo. Por exemplo na medicina. Eu já estava exausta, eu já estava cansada, eu já tinha estudado muito, e eu tava, isso estava afetando a minha família também. Eu tinha 2 pequenos na época, sim, né? Então, até que ponto você tá insistindo? E para mim foi muito duro e foi uma grande lição. Porque foi uma lição eu me senti muito frustrada, obviamente, uhum, mas foi uma grande lição tá tudo bem. Tá tudo bem, não é esse o caminho. Sim. Vamos mudar a rota. Não tem problema, não foi perdido. Pelo contrário, hoje eu vejo assim, grandes coisas que acontecem na minha vida que eu falo, nossa, se não fosse eu ter parado todo aquele tempo, estudado tudo isso eu não conseguiria usar dessa forma, não teria passado por esse processo, né? Muita gente fala da minha disciplina. Meu marido é o primeiro. Uhum. O tempo todo ele fala da minha disciplina. Eu queria ter disciplina igual a você. Só que olha treino! Só, treino! Quer ver uma coisa? Estudar pra medicina é treino duro, treino muito duro. É exaustivo, fisicamente, mentalmente. Você tem que ter uma resistência. E uma resistência, porque, né, as provas são longas e tudo. Eu sei que você foi professora de geografia, de cursinho. Não foi de cursinho. Não foi de cursinho? Foi de sala mesmo. Mas tem noção do tanto que é difícil um vestibular de medicina, né? Não é demérito dos outros, mas é diferente. Tem mais carga horária, tem mais aulas, porque a concorrência é muito grande. Aprendi a ter disciplina, porque senão eu não ia nem conseguir entrar no jogo. Sim, entende? Sim. Então, olha só, foi perdido aquele tempo? Não foi perdido. Que fosse isso apenas. Mas sim, é claro que outras coisas vieram. Então, tudo que a gente faz na vida só agrega. Nunca é perdido. É o olhar de você honrar a sua história. De você entender que tudo que tu passa vai te levar pra algum caminho, pra algum lugar. Preparou, exatamente. Te prepara. Preparou. E assim, Thay, ó, dentro dessa fase que tu teve, né? Foram quantos anos estudando? Eu fiz 3 anos. 3 anos, tá. Foram 3 anos. Isso assim, fora do período. Eu já tinha tentado medicina com 17, 18 anos. Sim. Aí montei uma empresa. E daí passei um tempo, casei, mudei de cidade e depois eu voltei. Tá, 3 anos. O que tu aprendeu em 3 anos que hoje você utiliza dentro da loja? A disciplina é a primeira delas. A primeira. Não tem como, né? O que mais, assim, que tu acredita que foi organização. Tá. Planejamento. Uhum. Porque para estudar, ainda mais em casa, que eu fazia aulas online... eu precisava fazer um cronograma. Então, dentro de uma loja não tem como. Acabei de sair de lá, deixei pronto um cronograma para as meninas. Perfeito. E quando eu abri a loja, era uma das coisas que eu sempre fazia. Então, ficava sobre minha responsabilidade, né? Para passar para as pessoas, ó, isso aqui que a gente tem que fazer hoje. Porque nem todo mundo tem essa facilidade. Aí você fala assim, nossa, mas é fácil para você. Não é fácil porque eu já treinei. Sim. Na hora eu achava fácil. Então, isso também, com certeza, foi desse processo. É que você desenvolve habilidades, né? Você consegue, óbvio, a exigência que existe em cima disso, né? Te leva para esse lugar. Ou você se organiza, ou você não chega no resultado. E aí é legal de a gente trazer isso, porque, pô, não foram 3 anos perdidos. Nunca. Jamais. Nunca. Porque hoje, para quem acompanha a Thay, né, sabe o quanto ela é constante. Eu não falo nem a disciplina, óbvio, né? Um caminho, sim, é a ponte que vai te levar, inclusive, à constância. Então, toda quarta você abre a Casa Thay, você vai ver a live dela. E não tem, né? Não existe, tipo assim, hoje é feriado, não, dia santo, hoje eu tô doente, hoje eu tô mal, não. Vai ter a live. Você sabe que isso também é uma coisa muito interessante da gente trazer e abordar, porque eu também tô num processo. Sim. E eu sempre fui resistente. E aí isso também me engessava demais. Isso é importante porque também você é totalmente resiliente. Eu vejo, sempre te acompanho, eu vejo que você se adapta. Mas olha só, o que eu quero dizer. Treino, Thay, é treino. Treino. E eu tô nessa agora, tô treinando. De resistente porque... Você acha que não teve momentos em que eu tava muito mal na quarta-feira, por exemplo? Com certeza. E aí, o que aconteceu? Não tem dúvida. Eu abandonei ou eu continuei? Óbvio que não, você vai continuar, porque você é uma mulher adulta e você vive não emocionalmente. Não emocionalmente, então sempre fiz. Mas eu consigo perceber que em alguns momentos eu deveria ter parado. Tá, ok. Respeitar o teu processo, o teu limite. Que é uma coisa diferente. Isso. Que aí eu acho que entra até o autoconhecimento. Isso, existem momentos que você vai na força, e às vezes é uma questão de limitação de saúde, sim, importante, que você realmente não tá bem, ou que você precisa descansar.
E aí é tu entender, né? Joel tem uma frase que ele fala assim, ó, aprenda a descansar e não a desistir. Eu não aprendi a descansar. Tá. Entendeu? Agora aprendi. Porque às vezes a gente aprende no desafio mesmo. Mas ele fala, né? E ele fala isso num contexto onde muitas pessoas desistem porque estão cansadas e cansadas você não produz. Você precisa desfrutar, você precisa descansar, até pra te estar conectado contigo, né? Isso. E entender o processo. Mas, Thay, tem mulheres que vivem como criança. Literalmente, né? Sem a responsabilidade, sem querer pagar o preço, sem querer assumir realmente aquilo que querem, que estão sempre esperando, que fazem daí olha o esforço. E fala assim, nossa, do nada aconteceu, né? É isso. Eu adoro essa frase porque eu escuto sempre. Como assim você já tá aí? Sim. Como assim do nada você tá aí? Do nada, né? Não, gente, não é do nada, né? Se levar em conta, como você acabou de fazer essa análise desde o processo da medicina, antes da construção da loja, isso já foi sendo construído, né? De certa medida, essa força, essa resistência, porque sim, a gente tem que ser forte, sim. Se a gente for pegar o teu ponto do passado, ele tá sempre conectado com o teu ponto do futuro e ele vai passar no teu presente, né? Então, tudo que tu viveu lá atrás, ele vai contribuir para aquilo que tu vai alcançar lá na frente. Exatamente. É o que a gente falou ali